Olá, meu nome é Cássia da Hora Brito, sou estudante de farmácia da Universidade Estadual de Feira de Santana e o título do meu trabalho de iniciação científica foi Compreensão sobre o direito ao acesso a medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica pelos trabalhadores da atenção básica de Feira de Santana, sob orientação da professora Mariana de Oliveira Araújo. A criação do CEAF se deu pela Portaria 2.981 de 2009 e revogada pela Portaria de Consolidação número 2 e 6, ambas de 28 de setembro de 2017. No estudo de Machado et al., ele analisou o perfil dos requerentes e dos medicamentos pleitados nas ações judiciais e identificou que 24,3% de ações judiciais eram referentes ao programa de medicamentos de alto custo e que a judicialização na saúde pode indicar falhas no sistema público de saúde. No estudo de Rover 2016, ele analisou a percepção dos atores envolvidos, que são médicos, enfermeiros, farmacêuticos, usuários, e percebeu que a organização e gestão dos serviços não tem propiciado a continuidade da atenção, resultando em um cuidado fragmentado. Como campo de estudo, tivemos a atenção básica, que, segundo o Brasil 2017, é a porta de entrada preferencial do SUS. Os objetivos foi analisar a compreensão dos trabalhadores da atenção básica de Feira de Santana sobre o direito ao acesso a medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica e identificar o conhecimento dos trabalhadores da atenção básica de Feira de Santana sobre os medicamentos disponibilizados pelo componente especializado da assistência farmacêutica e os procedimentos necessários para a sua aquisição. Na metodologia, o nosso tipo de estudo foi qualitativo. O campo de estudo foram 2 unidades de saúde da família, ambas situadas no município de Feira de Santana, localizado na zona urbana. Os participantes do estudo foram 4 profissionais de saúde da estratégia de saúde da família, sendo 2 enfermeiros e 2 agentes comunitários de saúde. A técnica de coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada e o método de análise de dados foi a conteúdo temática, que primeiro ordenamos, classificamos e, por fim, fizemos a análise final dos dados. Como nossa pesquisa foi realizada com seres humanos, respeitamos a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa e a Resolução 510 de 2016. Nos resultados de discussão deste estudo demonstraram limitações em relação ao conhecimento dos profissionais de saúde da atenção básica sobre o CEAF, quando questionados sobre a compreensão acerca do componente, os procedimentos necessários para aquisição e os medicamentos que são disponibilizados. Quando perguntado aos trabalhadores qual era a compreensão deles sobre o componente especializado da assistência farmacêutica, eles demonstraram uma certa dificuldade com essa nomenclatura e quando foi exposto que se tratava do componente que disponibilizava medicamentos de alto custo, outros pontos da entrevista puderam ser argumentados. Enquanto os procedimentos necessários para a aquisição, nenhum dos entrevistados souberam dizer quais eram todos os procedimentos necessários e somente um entrevistado soube dizer que o local que se dirigia para fazer a aquisição dos medicamentos era um órgão do Estado. E enquanto os medicamentos que são disponibilizados, 2 dos 4 entrevistados citaram doenças neurodegenerativas, que realmente elas estão listadas no CEAF, mas não souberam citar nenhum medicamento deste componente. Então, de acordo com a Quini Navarrete 2015, é fundamental que seja criado um portal único sobre medicamentos de alto custo, com regras claras e bem definidas, para que os usuários, profissionais e os gestores públicos de saúde complementar possam informar-se. Tal proposta poderá facilitar o acesso às informações e contribuir com a promoção da saúde de forma universal e igualitária enquanto direito de cidadania. Nas considerações finais, percebemos que essa falta de conhecimento pode gerar um impacto negativo na continuidade da atenção à saúde, pois a falta de articulação entre os serviços e os profissionais geram problemas na organização dos fluxos, dificultando o acesso aos medicamentos pelo usuário. Deste modo, é importante que os usuários, mas principalmente os profissionais, conheçam o CEAF, de modo a permitir e facilitar o acesso aos medicamentos deste componente especializado de maneira mais efetiva à população. Santos Sena irei apresentar o estudo referente ao plano de trabalho da Bolsa de Estudos
intitulada como Perfil Clínico Epidemiológico do Líquen Plano Bucal em um Centro de Referência da Bahia. O líquen plano é uma doença inflamatória crônica e recidivante que acomete pele e mucosa. É uma das reações dermatológicas mais comuns na cavidade bucal, com prevalência de 0,5 a 3%, como em mulheres acima da quarta década de vida. A Organização Mundial da Saúde classifica como uma desordem potencialmente maligna. Sua etiologia é controversa e investiga a associação com fatores ambientais, emocionais, sistêmicos e genéticos. Considerando a prevalência do líquen plano e seu possível potencial de malignidade, este trabalho tem como objetivo geral descrever o perfil clínico e epidemiológico dos indivíduos diagnosticados com líquen plano bucal no Centro de Referência de Lesões Bucais da Universidade Estadual de Feira de Santana no período de 2005 a 2020. Os objetivos específicos foram identificar o perfil sociodemográfico, analisar a condição de saúde e hábitos dos indivíduos e descrever os aspectos clínicos da lesão. Este é o estudo transversal do tipo descritivo, realizado a partir de 47 prontuários de indivíduos com diagnósticos clínicos e histológicos da lesão, coletados no período de 2005 a 2020. Os dados foram analisados de forma descritiva e a análise foi realizada com auxílio do Programa Estatístico SPS e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética. Resultados e discussão. Observamos na tabela 1 que a maioria dos indivíduos diagnosticados com a lesão estavam na faixa de 40 a 60 anos de idade e o sexo feminino foi mais acometido. Os resultados estão de acordo com a literatura. Observamos na tabela 2 que a maioria dos indivíduos diagnosticados com a lesão tinham cor parda ou preta. Os achados não estão em consonância com a literatura, na qual a maioria dos indivíduos diagnosticados com a lesão são da raça branca. O resultado encontrado no estudo pode ser justificado devido à miscigenação na Bahia. Observamos na tabela 3 que a maioria dos indivíduos diagnosticados com a lesão tinham companheiros, nível de escolaridade no nível médio, eram ocupacionalmente ativos, com renda de 1 a 3 salários mínimos. Essas variáveis não são relacionadas à etiologia do líquen plano, porém elas são importantes para caracterizar a doença. Em alguns estudos, elas são relacionadas como cofatores, ou seja, elas atuam na indução do estresse e ansiedade, fator este reportado em alguns estudos como possível causador ou exacerbador da lesão. Observamos na tabela 4 que a maioria dos indivíduos diagnosticados com a lesão não tinham doenças sistêmicas, não era tabagista nem etilista. Os resultados encontrados estão de acordo com a literatura. Porém, a literatura também traz em alguns estudos que quando o indivíduo possui o líquen plano e esses agravos têm maior chance de sofrer transformação maligna da doença. Observamos na tabela 5 que a maioria dos indivíduos diagnosticados com a lesão tinha uma forma clínica reticular, seguido da erosiva, e a região anatômica mais acometida foi mucosa jugal, seguido de língua. Alguns sítios apresentavam mais de uma lesão. Os resultados estão de acordo com a literatura. Observamos na figura as duas formas clínicas mais prevalentes da lesão. Na figura A forma reticular em mucosa jugal, notamos as estrias de Wickman. Na figura B, a forma erosiva em borda lateral de língua. Concluímos com esse estudo que a maioria dos indivíduos diagnosticados com a lesão eram do sexo feminino, com idade superior a 30 anos de idade, tinham cor preta ou parda, nível de escolaridade no nível médio, eram ocupacionalmente ativos, não sendo tabagista ou etilista. Clinicamente, a forma reticular foi mais predominante e a região anatômica mais acometida foi mucosa jugal. Os resultados respondem aos nossos objetivos, além de corroborar para o esclarecimento do perfil clínico e epidemiológico dos indivíduos com líquen plano, ajudando os profissionais do centro e de outros serviços no desenvolvimento de estratégia e ações de diagnósticos. Dificuldades durante a pandemia, finalizar a coleta até o período planejado, mês de maio. Essas são as nossas referências. Agradeço aos órgãos fomentadores, colaboradora e a minha orientadora. Obrigado. Bom dia, me chamo Ana Carolina, sou bolsista PROBIC, faço parte do grupo Urologia e Subgrupos Populacionais. Vou apresentar meu trabalho titulado Deficiência de Testosterona e Obesidade, prevalência na região metropolitana de Feira de Santana, na Bahia.
A testosterona é um importante marcador biológico de saúde do homem. A deficiência de testosterona está associada ao maior risco cardiovascular, assim como a mortalidade por doenças coronarianas e fenômenos tromboembólicos, ao aumento da obesidade central, que é um aumento da massa gorda, e a redução da massa magra. A dosagem da testosterona, ela não está indicada na população geral. No Brasil, as doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade e estão intimamente associadas à obesidade central. A despeito das evidências que sugerem uma bidirecionalidade entre essas condições, esta associação é pouco estudada em nosso meio. Então, como objetivo, nós avaliamos a prevalência de tais condições, a magnitude de eventual associação, assim como as propriedades preditoras da circunferência abdominal em diagnosticar a deficiência de testosterona em homens em uma faixa etária de 45 a 75 anos. Como metodologia, foram revistos prontuários de 2.796 homens com idade média de 57 anos, consecutivamente avaliados em um programa de saúde do homem. Além da história clínica e do exame físico, avaliou-se a circunferência abdominal e a dosagem de testosterona. A obesidade central, ela foi definida como uma circunferência abdominal maior ou igual a 102 centímetros. A deficiência de testosterona foi definida como uma testosterona total sérica menor que 300 nanogramas por decilitro. Com relação aos resultados, como demonstrado na figura 1, a obesidade ela foi observada em 34% dos indivíduos estudados, e a deficiência de testosterona foi vista em 20,6% desses indivíduos. Na figura 2, como demonstrado, nós podemos perceber que as medianas da testosterona foi de 413 nanogramas por decilitro e da circunferência abdominal foi 98 centímetros. A prevalência de deficiência de testosterona ela foi significativamente maior nos obesos com relação aos não obesos, sendo respectivamente 38% nos obesos versus 11,5% nos não obesos, sendo o odds ratio de 4,7 com intervalo de confiança de 95% e um P significativo. Analisamos também a curva ROC, que revelou que a circunferência abdominal tem uma acurácia de 72% no diagnóstico de deficiência de testosterona. A circunferência abdominal com um valor de corte maior ou igual a 102 centímetros foi o melhor valor, com a sensibilidade de 61% e uma especificidade de 75%, o que, em nosso cenário, possibilita um valor preditivo negativo de 89%. Roman e colaboradores, em 2011, mostrou que 24,5% da população estudada tinha uma circunferência abdominal maior ou igual a 102 centímetros, como também no nosso trabalho. E demonstrou também que a testosterona ela diminuiu com o aumento da gordura corporal. Erickson e colaboradores, em 2017, demonstrou que existe um efeito causal do IMC na testosterona sérica em homens. Intervenções para reduzir esse IMC possibilita um aumento da testosterona sérica também nessa população estudada. Carajeta e colaboradores, em 2019, demonstrou que há um ciclo vicioso entre o hipogonadismo masculino e o aumento da adiposidade. Dessa forma, nós concluímos que houve uma significativa prevalência de obesidade e da deficiência de testosterona e uma forte associação entre essas duas condições. O aparente efeito protetor da idade nos valores séricos e na homeostase da testosterona, que é um conceito muito arraigado e difundido no passado, provavelmente foi contraposto pela obesidade epidêmica dos dias atuais. A força da associação e o alto valor preditivo da circunferência abdominal sugere que a dosagem da testosterona sérica ela esteja indicada nos obesos na nossa população de uma forma geral. Aqui estão as nossas referências. E aqui tem um QR Code que pode ser acessado pelo celular para acesso ao resumo completo. Obrigada. Olá, eu me chamo Ana Gabriele, sou estudante de enfermagem do 9º semestre na Universidade Estadual de Feira de Santana. E hoje eu vou falar sobre espiritualidade e religiosidade no parto, Voz de Mulheres, que tem como orientadora a professora doutora Rita de Cássia Rocha Moreira.
Os humanos são inacabados por natureza, sempre à procura da completude. Nessa perspectiva, é possível relacionar a maternidade e a figura da mulher contemporânea em nossa sociedade como um amplo campo para a pesquisa científica. Uma vez que participa e atua na sociedade, assume novos e antigos papéis, vivencia angústias individuais e até mesmo sociais que provocam alterações culturais e de comportamento. A questão norteadora dessa pesquisa foi: como a espiritualidade e religiosidade influenciam nas experiências vivenciadas por mulheres no transcurso parturitivo, e como objetivo geral, compreender a espiritualidade e religiosidade no parto na voz de parturientes. Trata-se de um estudo do tipo qualitativo, de caráter exploratório, realizado no setor de alojamento conjunto do Hospital Inácia Pinto dos Santos, o IPES, em Feira de Santana. As participantes foram 5 puérperas que atendiam aos seguintes critérios de inclusão: idade acima de 18 anos e puérperas que tiveram seus filhos no IPES no período da coleta. Vale ressaltar que a pandemia pelo SARS-CoV-2 dificultou a nossa coleta. A análise dos dados ocorreu por meio da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardan, que é organizada em 3 etapas cronológicas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. Com relação aos resultados alcançados, emergiram por meio da entrevista semi-estruturada 2 categorias de análise. Uma delas vai ser apresentada a seguir, que é espiritualidade e religiosidade, concepções que se entrelaçam. Ao se deparar com situações especiais, as pessoas tendem a buscar explicação para tal acontecimento, e dentre essa busca, tem-se a espiritualidade como forma de compreensão, apoio e libertação de sentimentos, como é descrita na fala a seguir. Eu sempre busquei a Deus, então Deus para mim é tudo. Em todas as etapas da minha vida, Ele sempre vai estar presente. Eu acredito, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Rosa Bebê. Na fala de Rosa Bebê, observamos a descrição de busca de acolhimento pela fé, que pode estar associado tanto à espiritualidade como à religiosidade no momento que ela vivencia o transcurso parturitivo. Os termos religião e espiritualidade são utilizados frequentemente como sinônimos, mas seus significados não são os mesmos. Religião está ligada a uma doutrina específica, é a crença numa força divina sobrenatural que tem poder acima de tudo. Em contrapartida, a espiritualidade é uma orientação filosófica que produz comportamentos e sentimentos de esperança, amor e fé, com significado à vida. Uma pessoa não precisa pertencer a uma religião para exercer a sua espiritualidade, pois esta se refere à questão da sua própria vida, significado e sentido. A falta de clareza com relação a isso é descrita nas falas a seguir. Espiritualidade fala mais sobre os espíritos. Para mim, religiosidade é o que as pessoas falam. A religião foi inventada, não existe religião católica ou protestante. Inventaram para poder separar. Violeta. Religião é acreditar em Deus. Fé é você crer e acreditar em Deus. Rosa Bebê. As falas de Violeta e Rosa Bebê nos apresentam uma situação existencial na qual elas não têm clareza e às vezes descrevem o mesmo significado para espiritualidade e religiosidade, e assim vão conduzindo as suas experiências de vida no exercício da maternidade. A parturição ainda é vivida com insegurança e temores frente à incerteza do futuro. Muitas vezes, tais vivências na vida social e pela forma particular de cada gestação. A espiritualidade e a fé levam essas mulheres ao enfrentamento desse medo e insegurança, produzindo uma força intrínseca gerada principalmente pela fé nos planos de Deus. Como considerações finais, trazemos que a espiritualidade é intrínseca ao ser humano, pode ser perceptível ou não para quem alimenta. E neste contexto, na fala de algumas das entrevistadas, a espiritualidade surgiu como uma força interior que colaborava para o fortalecimento de suas crenças espirituais. Ao estar vivenciando o parto, essas mulheres lançaram mão da espiritualidade na busca de um equilíbrio interior para a aceitação dos sentimentos experienciados. Essas são as referências utilizadas e quero deixar que não existe escolha sem informação. Quero agradecer ao Eves por viabilizar a oportunidade de estar compartilhando a minha experiência e possibilitando a promoção da saúde. Eu sou Ariane de Jesus Novaes e irei apresentar o projeto de pesquisa intitulado como Perfil da mortalidade de crianças e adolescentes, casos registrados no Instituto Médico Legal em um município da Bahia. Sobre as autoras temos Ariane de Jesus Novaes, eu, professora orientadora Maria Conceição Oliveira Costa. Participante do projeto temos Vanessa Oliveira Rosário e Tiana Cordeiro Lopes. É necessário salientar a importância desse estudo, já que a violência
e acidentes, elas são maiores problemas de saúde pública, onde atingem a população e podem refletir em danos físicos, psicológicos ou de ordem social, e atingem toda a população, refletido na morbimortalidade, visto que a violência, juntamente com acidentes em geral, compõe a segunda causa de óbito no quadro de mortalidade no Brasil. As causas externas são entendidas como fatores externos ao corpo humano que provocam lesões ou efeitos adversos no organismo. Dentre as causas externas, o homicídio chama atenção por possuir maior incidência, principalmente em jovens do sexo masculino. Jovens e adolescentes entre 15 e 24 anos é o grupo etário mais atingido. Temos como objetivo geral desse estudo descrever as características dos óbitos de crianças e adolescentes registrados no Instituto Médico Legal de Feira de Santana no ano de 2015. Como objetivo específico, temos traçar o perfil dos óbitos segundo características das vítimas, das lesões e causas de morte. Quanto à metodologia, o tipo de estudo escolhido foi exploratório do tipo transversal, onde foram submetidas a essa pesquisa crianças menores ou iguais a 11 anos de idade e adolescentes entre 12 a 18 anos, submetidos à necrópsia no IML de Feira de Santana, Bahia, no ano de 2015, onde foi realizado esse estudo no IML de Feira de Santana, cidade no interior da Bahia. Os dados foram colhidos através dos registros dos laudos cadavéricos e declarações de óbito desse período, onde o processamento de dados foi através do programa SPSS e apresentado sob a forma de gráficos e tabelas. Quanto aos aspectos éticos da pesquisa, ele foi cadastrado na Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual de Feira de Santana. Agora iremos para os resultados e discussão dessa pesquisa. Aqui eu trago a tabela 1. Característica sociodemográfica dos óbitos de crianças e adolescentes, periciados no Instituto Médico Legal, IML, de Feira de Santana, Bahia, no ano de 2015. Quanto às variáveis, temos o sexo masculino e feminino, tendo maior incidência do sexo masculino em ambas faixas etárias. Enquanto a variável raça-cor, a raça Phaeoderma, parda, também é a mais prevalente. E quanto à escolaridade, temos também que o ensino fundamental ele teve a maior prevalência nesses dados. Aqui eu apresento o gráfico 1, distribuição dos tipos de causas externas em crianças e adolescentes necropsiadas no IML de Feira de Santana, Bahia, em 2015. O homicídio ele teve maior prevalência, como a gente pode ver que foi um dado discrepante, dentre os outros. Gráfico 2, que apresenta agora, coeficientes de incidência por 100 mil habitantes das causas externas no ano de 2015 em crianças e adolescentes, cujo óbito ocorreu em Feira de Santana e foram necropsiadas no IML de Feira de Santana, Bahia. Assim como o gráfico anterior, podemos perceber que o homicídio foi a causa de morte mais prevalente se comparado com acidentes de trânsito, afogamentos e outras causas. Um estudo feito por Barros et al. No ano de 2014, aqui no Brasil, ele trouxe o perfil das vítimas por homicídios, onde jovens e adolescentes de 15 a 29 anos de idade, do sexo masculino, pardos e negros, pobres e também habitantes de periferias urbanas, contemplam o público com maior incidência no estudo. Assim como esses dados, eles entram em concordância com o presente projeto. Barros ainda traz que países em desenvolvimento podem apresentar maiores taxas de óbitos por causas externas em crianças e adolescentes, em consequência das mudanças no ambiente, e também um aumento na exposição ao risco, em decorrência da precarização de vias públicas, aumentando as chances de acidentes de trânsito. E esses estudos eles corroboram com o atual trabalho, confirmando os achados e traçados do perfil das vítimas, onde o homicídio e o sexo masculino são dados mais prevalentes. Assim, podemos concluir que países em desenvolvimento podem apresentar maiores taxas de óbitos por causas externas em crianças e adolescentes. Informações abordadas para esse estudo servem de alicerce para a formação de estratégias eficazes que envolvam as diversas esferas sociais. Aqui estão as referências utilizadas para a confecção desse slide, quanto à instituição financiadora desse projeto. E aqui está meu agradecimento. Agradeço a toda a equipe responsável pela análise dos projetos dos bolsistas. Olá, meu nome é Arlisson Barreiros, sou estudante do curso de enfermagem desta universidade e hoje estou aqui para mostrar meu estudo, enquanto bolsista PEVIC, intitulado Morbidade Autorreferida por Mulheres Feirantes, e tendo como orientadora minha professora Rita da Cruz Amorim. Antes de mais nada, quero agradecer a possibilidade de estar participando desse seminário de iniciação científica da UFES. Bem, para a gente começar, a gente tem que primeiro falar um pouco a respeito do meu campo de atuação, que é a Feira Livre, no meu campo de pesquisa.
Então, a Feira Livre, ela é considerada serviço de utilidade pública e tem atividades mercantis de caráter cíclico e eles podem ser de forma periódica, semanal e, às vezes, com instalações provisórias e removíveis. Isso vai depender muito de característica de cada feira. Então, ela pode, de fato, se permanecer ali, instalada e ficar ali por 2 semanas, ou às vezes tem algumas barracas que rodam. Então, depende muito da característica de cada local. E pode ocorrer em vias, como a gente percebe, né, como a gente percebe em Feira de Santana, que elas estão também pelas ruas da nossa cidade. Bem, a pergunta são quais as morbidades autorreferidas por mulheres feirantes do entreposto do Centro de Abastecimento de Feira de Santana, tendo como objeto a morbidade autorreferida por mulheres desse entreposto, e o meu interesse ele veio pela experiência enquanto bolsista de extensão do projeto de saúde na zona do rádio, que também faz parte desse mesmo núcleo que a gente está estudando, que a gente fez esse estudo agora. Bem, a metodologia, como a gente não pôde fazer na nossa pesquisa em campo, né, em loco, por causa da pandemia, infelizmente por causa da pandemia, então a gente acabou optando pela revisão integrativa. Sendo assim, partindo para 2 momentos. Que foi a busca, né, nas bases de dados Cielo e Lilacs a respeito de artigos com os seguintes palavras-chave: morbidade referida por mulheres, trabalhadores informais, feirante e feira livre. Assim, obtivemos 1.659 artigos e desses, quando partimos para a segunda etapa, que foi usando os critérios de inclusão e exclusão, que foram os últimos 5, ser publicados nos últimos 5 anos, sem português, de acordo com o título e o resumo, sobraram 6 artigos. Aqui nós temos os resultados desses artigos, que estão todos separados usando os objetivos, título, local, ano, mas infelizmente pelo tempo a gente não pode abordar. Então vamos direto para a discussão para a gente poder relatar o que a gente encontrou nas leituras desses resultados. Bem, a gente percebeu que as doenças crônicas não transmissíveis, de fato, elas levam a várias complicações de saúde. A exemplo da hipertensão, diabetes e câncer, entre outros, né? E aí, de fato, durante essa leitura, a gente percebe também que os feirantes têm dificuldades para relatar sobre sua patologia. E por que essa dificuldade? Essa dificuldade está atrelada muito à questão da baixa escolaridade, da rede social, da rede familiar, questões socioeconômicas, da raça, da região, de onde mora, porque isso dificulta, às vezes, a chegada no serviço de saúde, o trajeto até o serviço, porque isso pode levar a algum estresse, aumentar o estresse pela dificuldade de locomoção, e isso também soma a esses outros fatores, levam a processo patológico. E, além disso, temos os utensílios utilizados por eles, que são os utensílios, às vezes, pesados, utensílios que não são orientados de forma correta, de forma correta para o uso. Isso tudo também pode acarretar e levar a alguma possibilidade de patologia. Bem, nós temos também as possibilidades de queda, né? Até porque temos barracas que não têm uma estrutura de qualidade, e também os exemplos de sanitários que às vezes não têm essa possibilidade de qualidade, e aí isso pode levar a essa complicação e soma com outros tipos de complicações, entre outros que a gente também pode citar. Bem, nessa discussão a gente percebe que, de fato, o feirante ele pode ser acometido por vários processos de doença. Isso foi algo que, nas leituras, a gente conseguiu perceber. Agora, as mulheres feirantes, ela pode ter uma maior possibilidade de ser acometida por esses fatores. Por quê? Porque ela tem a questão da dupla e tripla jornada. E aí, isso faz com que somatize aos outros fatores e aí eleve esse risco de sofrer isso. Então, essas mulheres que chegar em casa ainda tem que fazer cuidar de filhos, limpar a casa, isso tudo ainda leva a somar com esses outros fatores já ditos anteriormente, e aí complica mais ainda esses fatores de saúde e doença dela. Sendo assim, nós entendemos de fato percebemos que não existe estudos acerca de morbidade autorreferida por mulheres feirantes, e que apenas identificamos um estudo sobre o feirante, no âmbito geral, homem e mulher, só que não vinculado para a mulher. Então, por isso é importante a gente saber quais são essas morbidades referidas por essas mulheres feirantes, para a gente poder, através disso, atuar de forma mais certa naquilo ao qual for relatado, e assim a gente poder ter uma solução bem melhor, sabendo de fato aonde a gente está atuando. Aqui minhas referências, e muito obrigado, meu contato está aí, caso tenha necessidade, é só falar. Olá, meu nome é Ayla Mello, sou graduanda em enfermagem pela Universidade Estadual de Feira de Santana, bolsista de iniciação científica da FAPESB. Minha orientadora é a professora doutora Marluce Alves Nunes Oliveira e meu plano de trabalho é intitulado Dilemas Éticos Vivenciados pelo Enfermeiro no Cuidado Perioperatório. Bom, a ética é um instrumento primordial e os seres humanos, desde os primórdios, eles precisam de cuidados, especialmente no centro cirúrgico. Nesse ambiente, os enfermeiros eles ficam suscetíveis a vivenciarem dilemas éticos,
E a partir dessa situação, houve a motivação para o estudo por meio do questionamento. Como o enfermeiro em centro cirúrgico, ele enfrenta os dilemas éticos no cuidado perioperatório. Os objetivos se dividiram em dois, geral e específicos. O geral, conhecer os dilemas éticos vivenciados pelo enfermeiro no cuidado perioperatório, e os específicos, identificar em que fase do cuidado perioperatório emergem os dilemas éticos e refletir como o enfermeiro enfrenta os dilemas éticos no cuidado perioperatório. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, onde participaram 8 enfermeiros atuantes no centro cirúrgico. A coleta de dados aconteceu entre novembro e dezembro de 2019 em um Hospital Geral Público e Filantrópico de Feira de Santana. Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário semi-estruturado e, para análise dos dados, a proposta de Martins e Bicudo se divide em ideográfica e nomotética. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFES. Trataram-se de 3 questões, onde nós tínhamos qual a sua compreensão sobre os dilemas éticos, em que fase do cuidado perioperatório emergem esses dilemas éticos e fale-me como enfrenta os dilemas éticos no cuidado perioperatório. A partir daí, emergiram 3 categorias. Compreensão dos enfermeiros sobre dilemas éticos emergem no perioperatório e enfrentamento de dilemas éticos por enfermeiros. Na primeira categoria, na análise ideográfica, o enfermeiro 1 fala: não possuo, sigo normas do serviço que trabalho. As questões éticas são necessárias para garantir a segurança do paciente. Já o enfermeiro 8 fala: sigo o que é ético para nortear minhas atividades e procuro sempre seguir a ética, pois assim da atividade o cometer é um perigo. A categoria 2, o enfermeiro 3 fala: definição de qual paciente entra primeiro na sala, conduta assistencial de algumas equipes médicas e de enfermagem que não levam em consideração a idade e fatores socioeconômicos. Já o enfermeiro 4 diz: é antes, tudo é antes, porque durante você consegue lidar, sabe? Quem tem habilidade técnica, às vezes, quem não tem habilidade técnica. Na categoria 3, o enfermeiro 2 fala: eu gosto sempre de falar com a equipe, de falar abertamente, não é? Então acredito que o diálogo é a melhor alternativa dentre esses dilemas enfrentados. Já o enfermeiro 1 fala: conversando com a equipe e familiares, com observância da legislação acerca do tema. Na análise nomotética, o enfermeiro 1 fala que compreende o dilema como seguir as normas do serviço. Já o enfermeiro 2 e o enfermeiro 3 destacam que é uma situação que pode vir a gerar desigualdade e que muitas vezes o enfermeiro acaba ultrapassando seus limites morais e éticos dentro do que concerne à sua profissão. Oliveira Santa Rosa destaca em 2015 que o dilema ético é formado por 2 alternativas, onde só uma será escolhida. E Lacerda, em 2014, reforça que o enfermeiro deve embasar a partir daí seu agir nos princípios éticos. Na categoria 2, o enfermeiro 3 e o enfermeiro 4 dizem que esses dilemas emergem no pré-operatório, mas o enfermeiro 1 destaca que podem emergir também no pós. Oliveira e Santa Rosa, 2015, destacam que os dilemas eles emergem no instante que se há necessidade de tomar uma decisão, e geralmente é uma tomada de decisão muito difícil e às vezes indesejada. Na categoria 3, o enfermeiro 1 e o enfermeiro 2 destacam que utilizam no diálogo com a equipe e familiares e seguir o que preconiza a legislação para enfrentar os dilemas, e já o enfermeiro 7 e o enfermeiro 5 destacam que tomam sua decisão pautada na bioética e buscando sempre pelo respeito do paciente. Brock e Ferreira, 2012, destacam que o cuidado de enfermagem é interdependente, sendo assim necessita que haja interação com os demais profissionais que prestam assistência, buscando sempre uma melhor interação entre a equipe transdisciplinar, a fim de que o maior beneficiado seja o paciente. As considerações finais. Os dilemas eles emergem principalmente relacionados à equipe que atua no centro cirúrgico, pacientes familiares. Emergem pela falta de leito nas UTIs para as demandas de pacientes, salas de cirurgias, insumos e planejamento da assistência. Geralmente essas situações estão relacionadas ao período pré-operatório e os enfermeiros enfrentam utilizando o diálogo com a equipe e familiares, além de seguir a legislação. É válido destacar que os enfermeiros não utilizam suas competências no que concerne à autonomia e à capacidade de tomada de decisão, e como limitações do estudo foi a disponibilidade dos enfermeiros em participar da coleta de dados, principalmente pela rotina extremamente extensa que se tem no centro cirúrgico. Aqui estão algumas referências utilizadas para a apresentação do trabalho e algumas principais do plano de trabalho também. Agradecimentos à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a PPVPG, e à FAPESB, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Muito obrigada. Olá, meu nome é Beatriz Serra e irei apresentar agora o trabalho intitulado como Estudo da Associação entre Periodontite e Síndrome Metabólica. O papel do nível de iniciação clínica periodontal e índice de placa nos níveis séricos de colesterol LDL. A periodontite é uma doença inflamatória que acomete os tecidos de proteção e sustentação dos dentes e envolve tanto dano tecidual direto quanto também danos indiretos. A síndrome metabólica é um conjunto de alterações metabólicas que inclui obesidade central, resistência insulínica, hipertensão arterial e dislipidemia. A dislipidemia é um distúrbio nos níveis plasmáticos de lipídios que decorre do aumento
nos triglicerídeos e ou colesterol LDL e ainda do aumento no colesterol HDL. A plausibilidade biológica para a associação entre a periodontite e a síndrome metabólica tem sido estudada. Sabe-se que a migração de bactérias bucais e seus subprodutos para a corrente circulatória, com disseminação sistêmica de mediadores inflamatórios de origem local, como a interleucina 6, interleucina 1 beta, fator de necrose tumoral, podem estabelecer um quadro inflamatório sistêmico crônico. O objetivo desse trabalho foi correlacionar o nível de seção clínica periodontal e índice de placa ao nível plasmático de colesterol LDL em indivíduos com síndrome metabólica. Esse se trata de um estudo de tipo caso controle não pareado e fizeram parte usuários maiores de 18 anos das estratégias de saúde da família e do Centro de Atendimento ao Diabético e Hipertenso no município de Feira de Santana. O diagnóstico da presença ou ausência de síndrome metabólica foi feito segundo o critério HANHLBI, que vocês podem ver os critérios dele nesse quadro. E, segundo esse critério, o paciente é diagnosticado com síndrome metabólica se apresentar pelo menos 3 dessas características. Sendo assim, participaram 231 indivíduos no grupo caso e 244 indivíduos no grupo controle. Os dados referentes aos níveis plasmáticos de colesterol LDL foram coletados no prontuário de cada indivíduo e quando esse dado não estava presente, o paciente foi encaminhado a um laboratório de análises clínicas conveniado ao projeto. Os descritores clínicos periodontais avaliados foram índice de placa visível, profundidade da sondagem, índice de recessão ou hiperplasia e nível de inserção clínica. Os dados obtidos foram analisados com testes não paramétricos e para comparação dos descritores clínicos entre os grupos com e sem síndrome metabólica foi utilizado o teste de Mann-Whitney e para a correlação entre os descritores e os níveis plasmáticos de colesterol LDL foi utilizado o teste de correlação de Spearman. Sendo assim, foi observada diferenças estatisticamente significantes entre os grupos com e sem síndrome metabólica no percentual de sítios com NIC 1 e 2 mm, NIC 3 e 4 mm, NIC maior que 5 mm, também no NIC médio por indivíduo e nas concentrações de colesterol LDL. E uma correlação positiva, discreta e praticamente constante entre a média do nível de inserção clínica por indivíduo e a concentração plasmática de colesterol LDL também pode ser observada, como a gente está vendo no comportamento desse gráfico. E uma correlação negativa, discreta, também praticamente constante, entre o percentual de sítios com NIC de 1 e 2 mm e a concentração plasmática de colesterol LDL. A literatura ainda é controversa acerca dessa relação, principalmente porque a maioria dos estudos não avaliou esses descritores clínicos como as variáveis principais. Mas, segundo Machado e colaboradores de 2011, essa relação pode ser devido à presença de micro-organismos gram-negativos no biofilme subgengival, que podem induzir uma resposta hiperinflamatória local, com destruição dos tecidos periodontais, que pode disseminar, levando a um estado inflamatório sistêmico crônico. Diante do exposto, podemos concluir que indivíduos com síndrome metabólica apresentam pior condição periodontal, demonstrado pelo nível de inserção clínico e níveis plasmáticos de LDL mais elevados em relação àqueles sem a síndrome metabólica. No entanto, a correlação entre o colesterol LDL e o nível de inserção clínica foi praticamente constante. Aqui estão as nossas referências. E muito obrigada! Olá, meu nome é Brenda Herdes. Eu vou apresentar meu projeto de pesquisa, cujo título é Associação entre deficiência de vitamina D e níveis de testosterona em uma população masculina de Feira de Santana, Bahia. Meus coautores são a Cláudia Fernandes de Almeida Oliveira, Monique Tonani Novaes e José de Bessa Júnior. A vitamina D é um hormônio esteroide, cuja sua ativação ocorre em vários tecidos do corpo humano, assim como no trato reprodutor masculino, demonstrando tanto a sua importância clínica endócrina, quanto também a importância de se relacionar com os níveis de testosterona. Esse trabalho visa fazer a correlação entre os níveis de vitamina D e de testosterona em homens de nossa região que estão sob rastreio de câncer de próstata. Sendo assim, o objetivo principal
avaliar de forma epidemiológica os níveis de vitamina D e de testosterona em homens e, como objetivos específicos, avaliar a prevalência de deficiência de testosterona, selecionar e identificar o peso de variáveis e fatores de riscos associados à deficiência de testosterona masculina e de vitamina D, e apontar a aplicabilidade e acurácia diagnóstica dessa relação. Trata-se de um estudo transversal observacional, onde os dados foram obtidos tanto de forma retrospectiva quanto prospectiva, realizado de 2014 a fevereiro de 2019 em um centro de atenção à saúde do homem em Feira de Santana, Bahia. Para estabelecer níveis deficientes de testosterona e vitamina D, foi dado testosterona menor que 300 nanogramas por decilitro e vitamina D menor que 30 nanogramas por decilitro. Na avaliação das correlações, foi utilizado o teste de esperma e foi utilizado o programa estatístico computacional GraphPad Prism versão 8.0.2. A nossa amostra foi um total de 1.538 indivíduos com média de idade de 56,8 anos. Destes, 32,7% teve deficiência de vitamina D e 22% deficiência de testosterona, ambos com um IC de 95%. Como é demonstrado nessa imagem, a vitamina D associou com os níveis de testosterona e também quando o que foi previsto para a deficiência, quando é menor que 30 nanogramas por decilitro de vitamina D, esses pacientes também se enquadravam em um perfil menor que 300 nanogramas por decilitro de testosterona, sendo assim os níveis T sérico correlacionando-se positivamente com os valores de vitamina D, um R de 0,098 e um P menor que 0,001. Tanto Young 2015 quanto Park 2018 apontaram correlação entre o hipogonadismo e a deficiência de vitamina D. Já Liu et al. 2019 apontou que a suplementação de vitamina D3 melhorou a função testicular em ratos diabéticos. Então, tanto esses estudos quanto a nossa amostra demonstra a necessidade de novos trabalhos que randomizem a suplementação com vitamina D em indivíduos hipogonáticos. Neste estudo foi encontrada uma relação importante entre a hipovitaminose D e testosterona total, tanto em homens de meia idade quanto em idosos. Tais achados sugerem que a dosagem de vitamina D deve ser realizada em pacientes com baixos níveis de testosterona. Essas são as minhas referências. Muito obrigada. Para ter acesso ao resumo completo, basta acessar o nosso QR Code. Olá, meu nome é Breno, sou discente do 4º ano do curso de Medicina da UFES e membro do grupo UROS, Urologia de Subgrupos Populacionais, bolsista CNPq. Meu trabalho é sobre validação do instrumento simplificado HSBR para avaliação de função erétil. 45% do público masculino apresenta alguma disfunção sexual e normalmente está associada a algumas comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, síndrome metabólica e, além disso, doenças cardíacas. A gente observa que dentro desse grupo de disfunções sexuais nós temos a disfunção erétil, que pode ser avaliada através do IEF-5, que é uma versão simplificada do IEF, que possui 5 questões em que a pontuação varia de 5 a 25, sendo 5 os casos mais graves e 25 são os pacientes que não possuem disfunção erétil. Mas aos poucos a gente vem observando que as questões únicas têm ganhado espaço também na avaliação da função erétil. Dentre eles nós destacamos o EHS, que é o Erection Hardness Score, que é o score de dureza da ereção dos pacientes, em que a pontuação varia de 0 até 4, sendo 0 o pênis que nem aumenta de tamanho, 1 o pênis que aumenta de tamanho, mas não fica duro, o 2 é justamente o pênis que fica parcialmente duro, mas não suficiente para a penetração, 3 é justamente o pênis que fica duro o suficiente para a penetração, mas não completamente duro, e o 4 é justamente o pênis que fica completamente duro e rígido.
Dentro dos objetivos, nós temos, de forma geral, a validação desse questionário, o EHS-BR, e dos específicos, nós temos justamente avaliar a acurácia, além disso, avaliar a reprodutibilidade, avaliar a aplicabilidade e, além disso, fazer a comparação do EHS com o IEF-5. Dentro dos materiais e métodos, esse é um estudo observacional de teste diagnóstico que foi voltado justamente para homens adultos com vida sexual ativa e que foram submetidos a um questionário online, que a gente buscava tanto a idade, quanto também comorbidades, quanto também a aplicação do IEF-5 e também do EHS. E para avaliação da acurácia global desse estudo, a gente usou a curva ROC, e para avaliação, para comparar as variáveis contínuas, nós utilizamos o teste de Kruskal-Wallis. Nos resultados, nós obtivemos 139 homens com idade mediana de 38 anos, com intervalo intercoativo de 23 a 55 anos. E dentro das comorbidades, 22% dos sujeitos referiram hipertensão arterial sistêmica, 22% referiram dislipidemia e 7% referiram diabetes mellitus. Dentro da avaliação do IEF-5, 69% dos sujeitos desse estudo não apresentavam disfunção erétil, 19% apresentavam disfunção erétil leve, 7,2% apresentavam disfunção de leve a moderada e 3,6% apresentavam disfunção erétil de moderada ou grave. A gente obteve uma correlação positiva entre o IEF-5 e o IHS, e dentro da acurácia global da curva ROC a gente obteve uma acurácia de 90%, que a curva ROC foi capaz de distinguir os sujeitos assintomáticos e mínimos dos moderados e graves. E considerando o ponto de corte do EHS menor ou igual a 2, a gente obteve uma especificidade de 100% e uma sensibilidade de 47%. Dentro da discussão, a gente vê que nosso estudo está em conformidade com a literatura, vê que esse instrumento também foi validado em outros países, como Espanha, Arábia Saudita e Taiwan, e todos eles tiveram uma correlação positiva entre o IEF-5 e o EHS. Além disso, que o EHS é um instrumento excelente para avaliação de diagnóstico e também de resposta terapêutica, como foi relacionado com os inibidores de fosfodiesterase tipo 5 e o prostagil, e além disso, do estadiamento. E uma boa correlação também se obteve ao comparar o EHS com outros instrumentos que avaliam a função sexual, justamente porque ele responde à principal pergunta do tratamento de disfunção erétil, que é justamente a dureza da ereção. Kimura, por sua vez, fez um estudo semelhante ao nosso ao associar com comorbidades e obteve que para os indivíduos com EHS menor ou igual a 2, eles estavam mais associados com a síndrome metabólica, a hipertensão, a diabetes mellitus e, além disso, aos fumantes, principalmente aqueles que fumavam mais do que 2 maços dia. A partir disso, a gente pode concluir que o EHS é um instrumento de excelente acurácia em distinguir formas mais graves de disfunção erétil. Além disso, é um instrumento de muito fácil aplicação, de uma simplicidade muito grande de aplicação, o que permite ser utilizado na atenção primária, fazendo rastreio desses pacientes que apresentam disfunção erétil e direcionar eles para atenção especializada. Muito obrigado. Olá, meu nome é Bruna Batista Silva, sou aluna do curso de Licenciatura em História da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES. Venho por meio desse vídeo pôster falar a respeito da pesquisa Lazer e Corpo, as expressões artísticas e culturais do corpo nas festas populares baianas, que realizei junto ao projeto de iniciação científica PIBIC-CNPq, sob a orientação do professor Dr. Luiz Vitor Castro Júnior. O material imagético é de certa forma fácil de ser produzido. Atualmente, pessoas com celulares podem gravar vídeos, tirar fotos e editar este material de forma instantânea nesse único aparelho, o que possibilita para vários indivíduos marginalizados a produção desse material audiovisual como ferramenta de resistência e perpetuação de um legado cultural. A potência dessas imagens transcende o visual, demarcando experiências corporais cujo significado nem sempre é claro, mas que levam a compreender os contextos sociais a partir das experiências culturais pertencentes a diversos campos identitários, revelando uma dimensão estética e política através de performances corporais compostas por multiplicidade de faces e sentidos, as quais produzem cultura por meio de sons, ritmos e gestos, gerando linguagem. Dessa forma, o propósito dessa pesquisa é a produção de vídeos documentários educativos, produzindo e organizando dados a respeito das festas populares baianas, sobretudo em Feira de Santana, analisando e interpretando as imagens através do seu contexto e expressão do seu conteúdo.
Durante o processo de pesquisa, buscou-se a produção de vídeos documentários educativos no intuito de ampliar a divulgação dos resultados encontrados, organizar o banco de dados existente no grupo Artes do Corpo, bem como a produção de imagens durante os eventos festivos e os eventos organizados pelo grupo de pesquisa Artes do Corpo na UFES. A criação de páginas virtuais para que, através dessas, fosse feita a socialização dos dados obtidos, por fim, a produção de conhecimento científico, tendo a linguagem audiovisual como instrumento de comunicação. Adentrando o campo audiovisual, essa pesquisa caminha em direção à análise histórico-cultural do corpo, utilizando-se de mídias imagéticas e audiovisuais como fontes documentais norteadoras para compreender o corpo na festa, abarcando suas singularidades, trabalhando com as diversidades que é característica comum presente no estudo da cultura brasileira. Para tal, a imagem, seja ela estática ou em movimento, seja muda ou ressonante, pode ser encarada como uma materialização da ponte entre passado e presente, bem como as infindáveis formas de representação da realidade, pois elas são elementos constitutivos da cultura e tê-las como fonte de investigação é imprescindível para se entender a complexidade cultural dos acontecimentos. Durante o decorrer da pesquisa, utilizei de algumas ferramentas para a conclusão dos objetivos. Assim, pude criar o site do grupo através da plataforma Wix e utilizando os programas Adobe Premiere e Adobe After Effects para a edição dos vídeos, postados através das contas do YouTube, Facebook e Instagram do grupo de pesquisa Artes do Corpo. O Adobe Photoshop e Adobe Illustrator se mostraram de suma importância para a criação da identidade visual de muitos trabalhos realizados. Participei de forma atuante na filmagem do vídeo Capoeira na Tela, Registros da Cultura Popular, e nas filmagens do vídeo documentário Corpos que Dançam na Festa de Santa Bárbara, em Feira de Santana, que encontra-se em processo de edição. As cenas dos vídeos eram analisadas por mim e pelo professor Dr. Luiz Vitor Castro Júnior, a fim de serem escolhidas para a montagem narrativa do processo de edição. Dentre os trabalhos realizados, destaco o vídeo Mãos no Couro, editado por mim e disponibilizado no canal GEPAC UFES. O vídeo mostra a experiência da oficina de percussão Mão no Couro, ministrada pelo mestre Dainho Chequerê, cujo objetivo foi promover as práticas educativas na arte de tocar os ritmos oriundos da diáspora africana no Brasil. O evento foi organizado pelo NEFEA, Núcleo de Educação Física e Esporte Adaptado, e o Grupo de Pesquisa Arte do Corpo. É o terceiro vídeo mais assistido do canal GEPAC UFES. Em relação ao filme Corpos que Dançam na Festa de Santa Bárbara, que se encontra em execução, o foco aponta para esses corpos que se expressam das mais variadas formas durante a festa, se comunicando através de sua gestualidade. As festas populares, enquanto experiência coletiva, concretizam pontes que ligam o presente e o passado, o sagrado e o profano, perpetuando tradições, propiciando formas de resistência a parâmetros estabelecidos, existindo em certa conformidade com o cotidiano, pois as festas populares não representam um universo construído paralelo ao costumeiro, mas sua extensão, influenciando e sendo influenciado. Essa pesquisa possibilitou a compreensão a respeito da complexidade das festividades baianas, principalmente no que se refere ao estudo da festa de Santa Bárbara e seu contexto histórico resultante da fusão de dois símbolos religiosos dotados de particularidades e semelhanças, Santa Bárbara e Iansã. Entendendo a dimensão do uso do vídeo como ferramenta de produção de conhecimento científico, que imprime na tela a visão de um mundo particular e possibilita uma disseminação mais abrangente da cultura, sobretudo baiana, devido à sua fácil acessibilidade e sua linguagem visual que pode mais facilmente ser aprendida pelo telespectador.